Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Meu nome é Marcos Lopes. Gostaria de fazer a apresentação da minha primeira obra escrita, chamado Prosperidade Sem Dinheiro, ok? A obra ela foi editada no Brasil, mais precisamente em Recife, no Nordeste do nosso querido Brasil. Do livro, senhoras e senhores, Prosperidade Sem Dinheiro, tá? O autor Marcos Lopes. Eu não tenho o livro aqui em mãos porque o livro ficou em Recife. Ele está sendo vendido lá no Brasil, tá bom? Essa aqui é a capa. O livro ele tem aí 15 capítulos, ok? Sendo que o assunto principal são as heresias que acabaram se introduzindo nas igrejas, né, evangélicas e protestantes nas últimas décadas, ok? O livro não é pioneiro sobre o assunto. Já temos vários livros sobre o assunto. Porém, eu quero contribuir mais ainda para combater aquele erro terrível que é o falso evangelho da saúde e da prosperidade, assim como a confissão positiva e o ensino a poder em suas palavras. Então, o capítulo 1, senhores, estabelecendo pontos de contato com os adeptos do movimento da fé. Os estudiosos do assunto chamam esse movimento da fé, tá bom? No capítulo 2, nós temos o assunto sobre o dinheiro em benefício do reino de Deus, né? No capítulo 3, o que a Bíblia ensina sobre a oferta na igreja. O que a Bíblia fala sobre este tão importante assunto, que é a oferta. No capítulo 5, capítulo 4, aliás, nós temos uma palavra sobre o dízimo. O que a Bíblia ensina sobre o dízimo? O que as pessoas têm ensinado sobre o dízimo? Está dentro das Escrituras, fora das Escrituras? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Tentamos explorar o assunto de uma maneira bem sucinta e que não traga tantos problemas para tantas pessoas, mas temos que ser realistas dentro do que trata a Bíblia sobre o assunto. No capítulo 5, eu falo sobre pobreza e riqueza à luz das Escrituras. Um assunto muito importante é saber o que a Bíblia diz sobre o assunto de pobreza e riqueza à luz das Escrituras. Capítulo 6, a tolerância que glorifica a Deus. Muitos hoje, por não falar as verdades do Evangelho, são tolerantes para com o erro. E é isso que nós exploramos. Temos que ter o equilíbrio na tolerância, não podemos deixar de anunciar o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? No capítulo 7, temos o assunto surgimento da teologia da prosperidade. Muitos já abordaram esse assunto, né? Inclusive no Brasil, o surgimento da teologia da prosperidade, o falso evangelho da prosperidade. Todavia, eu quis contribuir um pouco mais, saber um pouco mais, além de Kennedy Reagan, né? E além dos seus idealizadores, quem foram outras pessoas também que contribuíram com esse falso evangelho. Temos também no capítulo 8 o desenvolvimento da teologia da prosperidade e do neopentecostalismo no Brasil, como se deu esse desdobramento desse falso evangelho. No capítulo 9, os principais ensinos da confissão positiva. Mesmo no século 21, ainda acreditamos que esse ensino da confissão positiva, do ensino a poder em suas palavras, tem trazido algo assim terrível para a igreja. Esse ensino, ele não perdeu a força. No seu início, no Brasil, nos anos de 1990, entrando nas Assembleias de Deus, ele só cresceu, ele não diminuiu. E hoje, praticamente, é ortodoxia entre muitas igrejas evangélicas. Então, eu exploro esse assunto. No capítulo 11, o cristão e as curas e os milagres. O que a Bíblia diz sobre os milagres e as curas, né? No capítulo 12, cultos evangélicos muito estranhos. Como foram surgindo
cultos muito estranhos no decorrer das décadas e principalmente no século 21. Né? E depois nós tratamos no capítulo 13 a era do engano, comentando sobre os variados tipos de enganos que permeiam o mundo contemporâneo e pós-moderno. É muito interessante, esse capítulo eu gosto muito. E o capítulo 14, vivendo acima da mediocridade. Deus nos convida a vivermos acima da mediocridade. Bem, no capítulo 15, eu termino dizendo de fato o título do livro: Prosperidade sem dinheiro. O que a Bíblia diz sobre a questão da prosperidade, sobre o dinheiro, sobre o lugar da riqueza no reino de Deus? Todos podem ser ricos, a pobreza é uma maldição, ou seja, explorando em si a prosperidade sem dinheiro. O que a Bíblia diz sobre esse quesito tão importante. O capítulo 2 um pouco, para vocês entenderem um pouco a obra. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O dinheiro é assunto muitas vezes mencionado na Bíblia. O próprio Senhor Jesus usou algumas ilustrações com o dinheiro de sua época, conforme Mateus capítulo 22, verso 17 a 21. Nesse capítulo será abordado o assunto do dinheiro e do lucro, mesmo que de uma maneira superficial, o que a Bíblia ensina realmente sobre este assunto. Seria o dinheiro algo ruim e o lucro algo pecaminoso? Então, nós exploramos no capítulo 2 esse assunto de lucros, tal, e esse pormenor todo aí, tá? Eu acho que para os dias que nós vivemos, esse assunto é muito importante, principalmente porque muitas igrejas se renderam a essas heresias de perdição. E você como líder, você como membro de uma igreja, precisa estar guardado, né, dessas heresias devastadoras para a sua alma. Sendo assim, eu convido você a ler Prosperidade sem Dinheiro, ok? Vou deixar aqui embaixo mais dados, entrarem em contato conosco para adquirir essa excelente obra, tá bom? Que foi lançada aí no ano de 2025, no Recife, Brasil. Fiquem na paz, até o próximo vídeo, Deus abençoe.